Aí só fiz uma pausa para beber água e estou continuando aqui nos conflitos da África, hein? Guerra Civil Centro-Africana, da República Centro-Africana. O que é a República Centro-Africana? É um paísinho pequenininho no centro da África, né? A gente olhar no mapa a gente vê que é uma posição bem central no continente, que viu conflitos que estão rolando até hoje, tá? São conflitos que perduram até hoje, uma guerra civil, ou seja, a população com desgosto pelo governo. Então tem vários aspectos, como a religião também entre árabes e cristãos e as etnias locais, lógico, políticos, econômicos e além de uma influência externa que busca os recursos minerais da região. O que acontece lá? Em 2004, a guerra começa. Fica alguns bons aninhos, 3 anos, e em 2007 rola um cessar-fogo. Beleza, esse cessar-fogo foi um fim de guerra? Não. Foi só uma pausa para repor o equipamento bélico, as armas. Gastaram, não é um país rico, é um país bem pobrezinho. Então, tanto a população que estava em guerra contra o governo, contra esses grupos que estavam sendo formados com alianças com o governo, se recuperaram em 2012 e a guerra volta, tá? Mais organizados. E aí a gente tem a coalizão Seleka. Esse grupo foi formado por muçulmanos com apoios externos que tentaram depor o presidente Bozizé. Esse camarada aqui, ele atuava de maneira bem controversa em relação ao PIB do país, ou seja, que nem o Mobutu, ele dava uma corrompida aí nos recursos do país, o que ficou muito evidente com as exportações de minérios da República Centro-Africana e com o PIB que era revelado. Então sabia-se que o país estava ganhando muito, mas dizia que estava ganhando pouquinho. No caso, a população e esse grupo muçulmano, a coalizão Seleka, foi em cima do presidente. Uma das ações da substituição do primeiro-ministro que Bozizé fez para tentar amenizar e falar que a culpa era do cara, né? Porém, um mês depois desse cessar-fogo, né, beleza, tirou o cara que era corrupto. Não, mentira. Então o governo percebeu que não ia ser tão fácil acalmar a população. Então o cessar-fogo foi rompido e o Seleka passou a avançar conquistando cidades até chegar na capital. Tá? E aí o presidente meteu o pé, fugiu, com medo de ser morto. A gente sabe que alguns grupos muçulmanos são muito radicais quando pegam suas vítimas e decapitação é quase certa. Né? Então o maluco fugiu, junto com o seu novo líder, e, enfim, a milícia muçulmana se declarou presidente. Ou seja, agora o país é nosso. Mesmo com a saída do presidente, os conflitos não cessaram. A França tentou retirar. A França atuou várias vezes nesses conflitos com o intermédio da ONU, tá? A gente viu aí nos outros conflitos que a França também entrou. E aí, essa missão de paz, que durou aí de 2013 a 2016, não resolveu os problemas, tá? Então a ONU está presente até hoje lá, tentando amenizar esse genocídio que os muçulmanos estavam fazendo com a população, buscando um controle que não estava muito claro, mas aparentemente também queria impor a Sharia, tá? Sharia, que é esse controle do governo pelas leis árabes, tá? Então hoje as milícias estão no sul do país, a capital está lá com o controle da ONU, estão aguardando aí ver o que vai acalmar para ver se o país vai ter uma eleição, enfim, se a ONU vai sair ou não dessa intervenção, buscando a paz e uma calma da região. Congo a gente viu aí algumas vezes já, tá? Congo sempre tem conflitos, país grande, cheio de recursos, cheio de etnias. E aí, palco da maior guerra no continente, uma das mais sangrentas desde a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra da África ou a Segunda Guerra do Congo, que durou oficialmente de 1998 a 2003, mas apresenta uma consequência até hoje. Essa guerra é um desdobramento da Primeira Guerra do Congo e a Guerra de Ruanda. O que é? Caramba, por que tem essa tensão, uma guerra tão violenta? São conflitos armados que estão rolando aí, né? 2013, 2004, 2005, quando os países assinaram um acordo para a retirada das tropas estrangeiras. No entanto, grande parte das milícias não se retirou do país e agem até hoje. Então,
A República do Congo, Democrática do Congo, tem várias áreas tomadas por milícias que controlam muito mais o governo do que a população. A gente acha que as milícias aqui do Rio de Janeiro são complicadas? Não tem noção do que é aquilo lá, tá? As milícias controlam e o governo não tem nenhuma força nas regiões distantes da capital, tá? Então, enorme violência praticamente por todo o território. Se você não é a favor da milícia, você é retirado, você é morto, enfim, não é uma atuação muito pacífica, não. Pelo contrário, é bem sangrenta. Então, o que vai acontecer? A gente tem um presidente, o Kabila, que foi assassinado. Ou seja, mataram o presidente. Isso é um negócio muito louco. Que foi substituído pelo seu filho do Kabila, o Joseph, que ficou no governo até 2019. Até ano passado a gente vê isso. Só que desagradou grande parte dos grupos milicianos porque ele também tentava ir contra as milícias. Aí quem está no poder de 2019 até hoje é uma junta, ou seja, não tem um poder estipulado em uma pessoa, é um grupo de líderes que estão no controle da região esperando uma nova eleição, tá? Somália é pobrezinha, Somália é bem zoada economicamente e está desde 91, depois da independência, com uma busca por um governo. Então, depois da deposição do ditador que estava posto, né, pela colônia, pela época da colonização, Mohamed Siad Barre, que era tá aqui pró-Estados Unidos, mas ele era pró-exploração do país, tá? A Somália era bem explorada e ele se dizia que o sonho de vida americano, né, o American Way of Life, deveria ser instaurado nos Estados Unidos. Viagem, porque a gente sabe que esse ditador estava apenas estipulando interesses pessoais dentro do governo. Então houve então uma tentativa de contra-revolução, ou seja, pedir ajuda externa. O país tinha se tornado independente, estava com esse ditador, não estava feliz, pediu ajuda de fora. Falei, meu irmão, volta aqui porque não está dando certo não. E aí o país vem passando por uma profunda crise política, porque não tem governo que se fixa depois da deposição desse ditador. Então a ONU, em 93, entra na Somália para ajudar a formar um governo de coalizão e ajuda humanitária. Ou seja, não tem governo, ninguém ficou, o ditador saiu, e aí vão fazer o quê? A ONU vem, faz uma junta de líderes locais, das etnias que vivem na Somália, para estabelecer um governo. Mas até hoje isso não rolou, tá? Estão tentando, beleza? Aí tem um problema adicional aqui, tá esqueci dessa segunda parte. A gente tem vários grupos que são de muito tempo da região, que apoiaram os Estados Unidos e formaram grupos fundamentalistas islâmicos, que também queriam a Sharia na região. E a gente vê que quando o grupo islâmico quer isso aqui, é conflito na certa. Tá? Não dá muito certo porque eles vão usar a união dos tribunais islâmicos. É a mesma coisa que a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico usava. Então tem uma figura que é posta como um juiz, mas na verdade ele vai estar com esse livro da religião e vai ver, na religião está dizendo isso, então pode cortar a mão dele, pode apedrejar aquele lá, sabe? Leis que a ONU não reconhece, que vai contra todos os direitos humanos estabelecidos pela ONU, tá? Então, as intervenções continuam. Estados Unidos, que tem lá uma relação com o governo ditador, estão tentando ajudar a Somália, né, tentando tirar esse tribunal islâmico do país, junto com a Al-Qaeda, que também está lá no território da Somália. Porém, em 2008, forças etíopes se retiraram e perdeu o território para essa união dos tribunais islâmicos. Então está um cabo de guerra, tá? Intervenção da ONU, dos Estados Unidos recupera o território, aí devolve para os etíopes, vem a UTI e avança de novo sobre eles. Então tá aí desde 2004, 2005 até hoje está rolando tensões e conflitos na região, buscando um governo. Então existe um colapso institucional do país, cara, isso é muito louco. O país está praticamente acabando com esses conflitos, tá? Seguinte, relacione os processos de colonização e descolonização da África com os conflitos atuais do continente. Ou seja, ele quer
relacionar a descolonização. Ou seja, quando os países passaram a se tornar independentes, ou seja, os europeus saíram do território, automaticamente novos governos deveriam tomar conta. Mas houve uma dificuldade muito grande disso. E aí, tanto o processo de colonização quanto o de descolonização geraram conflitos e não consideraram as diferenças étnicas como deveriam. Então, tribos, línguas, religiões se misturaram, grupos rivais estavam no mesmo território. Então, com certeza, isso movimentou e aqueceu esses conflitos. Tá? Vou responder isso, dá uma pausa aí e pensa junto comigo. Vai voltando ao que eu falei. Então, o processo de descolonização e durante a colonização e a descolonização não cuidaram das tribos, das etnias, das religiões, não levaram isso em consideração. É lógico que isso vai dar ruim, porque tem pessoas com pensamentos diferentes atuando juntos, tá? 2. Verdadeiro ou falso? A África tem duas etnias principais, os árabes e os negros. Falso. A gente tem mais de 2.000 que no livro disse, e muitos antropólogos falam em mais de 3.000 etnias. Então, não. Dentro dos negros a gente tem muitos. E os árabes é um tipo, é uma etnia, né? É um povo árabe. Não é isso, falso. Segunda frase. Os idiomas dos colonizadores continuam falados nos países africanos, mas há vários em que as línguas tribais ainda são oficiais. Sim, cara, isso é verdade. Você vê alguns países que falam português, falam francês, falam inglês na África, mas as línguas locais nunca deixaram de ser faladas. Tá? A língua que vem da Europa é mais uma influência dessa colonização. Terceira frase. Na África predominam duas religiões, o cristianismo associado à população negra e o islamismo praticado apenas pela população árabe. Tá falso, meu irmão. A gente tem muitas religiões. O cristianismo e o islamismo é mais uma das centenas de religiões tribais, das etnias que estão na África. Tá? Então, tem muitas. E o islamismo praticado apenas pela população árabe. Não, existem populações negras que foram que entraram para o mundo muçulmano, mundo árabe nas últimas 3 décadas aí, beleza? Não é exclusivo da população árabe. E a última frase, então isso aqui é falsa também, tá? Então até agora tá falso, verdadeiro, falso, última frase. Há grupos étnicos que se distribuem em diversos países, mesmo os colonizadores tendo cuidado de não os separar. Acho que não, né? Os colonizadores não estavam nem aí para esses grupos étnicos. Então, tá falso demais. Não teve cuidado de não os separar. Na verdade, eles quiseram separar, eles quiseram misturar, eles quiseram fazer uma bagunça nessas etnias para controlá-los melhor, né? Para enfraquecer essas etnias. 3. Explique o que foi Primavera Árabe e liste os países da África que ela provocou a deposição de governos. Então já lembra, a gente tem o Egito, né, Líbia e Tunísia. Países que viram os seus governos, seus líderes, seus presidentes serem depostos por conflitos e manifestações. Né? Isso acontece. Se muita gente do país tomar as ruas, enfim, o governo cai, não se mantém. Tá? E o que foi Primavera Árabe? Um conjunto de manifestações, vai pausando aí, vai copiando, vai escrevendo. Um conjunto de manifestações populares que começaram na Tunísia, visando promover mudanças em países árabes, tais como a deposição dos ditadores e o fim do autoritarismo, da representação e da repressão às liberdades e às desigualdades. Bem bonitinho. Então vai pausando isso aí e vai voltando. Ou seja, foram movimentos de manifestações que buscaram um fim desses governos extremamente autoritários. Tá? Questão 4. Sobre apartheid, responda as questões a seguir. O que foi o apartheid? O que foi o apartheid? Um regime oficial, ou seja, leis do governo do país, da África do Sul, que segregavam a população. Brancos com benefícios, negros fora dessas leis. Tá? Que promoviam a separação entre a maioria negra
que foi submetida a condições de vidas precárias, sem acesso a hospitais, a escolas, não podia nem andar de ônibus, enfim, não tinha recursos, não tinha atribuído cuidados do governo à população negra, que era a maioria. E a minoria da elite branca era beneficiada por essas leis. Período bem tenso da África do Sul, do país da África do Sul. Como ele ainda se manifesta na África do Sul, né? Enfim, apesar do apartheid ter acabado, isso não mudou as ações econômicas e a estrutura econômica do país. A África do Sul é o país com a economia mais diversificada do continente. Tem mineração, tem agricultura, tem muita influência agora da China no país, que está entrando lá pelo bloco BRICS, que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então a África do Sul recebe muita influência de capital estrangeiro. O que acontece? Só que os negros ainda são muito pobres no país, bem mais pobres que os brancos, que vivem com locais com menos infraestrutura. Né? Os negros não têm tanto acesso ao saneamento básico. As escolas, desde 1991, começaram a melhorar, melhor acesso ao médico, mas ainda não é o suficiente para ter uma igualdade. Né? Lembra o que Nelson Mandela queria? Não queria os brancos ou os negros assim, não queria a população unida como uma só. Só que ainda não conseguiu esse cuidado, né? Essa manutenção da população de maneira igualitária. E a última questão, assinale o conflito que opôs o governo muçulmano de Seleka ao grupo cristão anti-Balaka. Né? A gente está falando da República Centro-Africana. Tá? É o conflito aí que a gente viu ainda há pouco. Então, o grupo muçulmano Seleka queria o fim desse grupo cristão anti-Balaka, que gerou um conflito, uma guerra bem sangrenta, tá? Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Completem aí o quadrinho que a gente finalizou mais ou menos aí. Se tiver alguma dúvida é só falar. O livro 3, beleza? Grande abraço aí e bons estudos.